Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Programa Alguém se importa com você. Abra a pasta Play Store e baixe o nosso aplicativo. Rádio do Rei. Momento da Palavra de Deus na Rádio do Rei. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero falar aqui sobre o reinado cruel de Domiciano. Já ouviu falar nesse carinha? Domiciano era o irmão mais novo de Tito e ascendeu ao trono 81 depois de Cristo. No entanto, ele tinha um temperamento totalmente diferente do seu irmão e de seu pai. Estes toleravam os cristãos, mas ele os perseguia. Seu caráter era covarde, suspeitoso e cruel. Ele levantou, irmãos, uma perseguição contra os cristãos por causa de um certo temor vago e supersticioso que nutria sobre a possível aparição de uma pessoa nascida na Judeia, da família de Davi, e que deveria obter o império do mundo. Domiciano não poupou nem os romanos de nascimento mais ilustres e altas posições que tinham abraçado o cristianismo. Alguns deles foram martirizados de imediato e outros foram banidos para serem martirizados no exílio. Veja só, sua própria sobrinha Domitília e seu primo Flávio Clemente, para quem tinha sido dado em casamento, foram vítimas de sua crueldade por terem abraçado o Evangelho de Cristo. Assim vemos que o cristianismo, pelo poder de Deus, apesar de exércitos e imperadores, fogo e espada, estava se espalhando não apenas entre a classe mais baixa, mas também entre as classes mais altas. Domiciano, tendo exercido sua crueldade contra muitos, injustamente matando não poucos homens nobres e ilustres de Roma, e tendo sem causa punido vasto número de homens honráveis com exílio e a confiscação de suas propriedades, ele por fim, a si mesmo como sucessor de Nero, em termos de ódio e hostilidade contra Deus. Ele também seguia Nero ao endeusar a si mesmo. Ele comandou sua própria estátua para que fosse adorada como sendo um deus. Reviveu a lei da traição e pôs em temeroso vigor as suas terríveis provisões, sob tais circunstâncias, cercado de espiões e informantes. Mas o fim desse tirano fraco, vão e desprezível, se aproximava. Ele tinha o hábito, irmão, de escrever em um rolo os nomes daquelas pessoas na época que ele destinava à morte. É o que eu chamo aqui de lista negra de Domiciano, e mantendo cuidadosamente aos seus próprios cuidados. E de modo, irmãos, a desviar a atenção das suas futuras vítimas, ele as tratava com a mais lisonjeira atenção. Mas essa lista fatal foi um dia tomado de debaixo de uma almofada em que ele estava dormindo. Foi descoberto por uma criança que estava brincando no aposento, que então levou esta lista até a imperatriz. Essa imperatriz, irmãos, foi atingida com espanto e alarme ao encontrar seu próprio nome na lista negra, juntamente com os nomes de outros que eram aparentemente elevados em seu favor. Assim, a imperatriz comunicou o conhecimento do seu perigo e, não obstante toda a precaução que a covardia e a astúcia podia sugerir, ele foi expulso por 2 oficiais de sua própria casa. Você já viu a história do apóstolo João que foi exilado em Patmos, sim ou não? Eu te pergunto, você pode se imaginar no lugar de João preso numa ilha? Com certeza foi uma vida muito solitária. Mas em primeiro lugar, por que ele foi exilado para este lugar chamado Patmos? Como é que a sua pregação ocasionou o seu exílio? Que mal ele havia feito para ser punido desta maneira? Os inimigos de João, irmãos, na verdade, eles queriam impedir de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. João se importava muito com os novos irmãos convertidos.
Por exemplo, houve momentos em que a fé dos cristãos parecia vacilar. O apóstolo sempre os lembrava das palavras de Jesus, em João 1, do versículo 1 ao 3. O que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. 1 João. A vida se manifestou, e nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e lhe foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, como você pode ver, João estava indo bem. Ele pregava como um evangelista responsável e fiel. Infelizmente, esta fidelidade inabalável à causa de Cristo causou ódio amargo dos seus inimigos. João foi o último sobrevivente dos discípulos do Senhor Jesus. Seus inimigos decidiram silenciar o seu testemunho. E fazendo isso, seus inimigos pensaram que a doutrina de Cristo não se espalharia mais. Eles pensaram, até mesmo, que se o tratassem com severidade, ele poderia vir à morte sem que os cristãos ficassem sabendo. Então, você acha que eles conseguiriam seguir com este plano? Eles enviaram o imperador romano para um julgamento. Enviaram a um imperador romano. Sim, os inimigos de João infelizmente fizeram isso. Mas era João inocente, não era? Mas eles distorceram as doutrinas ensinadas por ele e o acusaram de falsas testemunhas. Eles o acusaram de rebelde, ensinando publicamente teorias que levariam a nação à revolta. E por essas acusações, os inimigos de João esperavam causar a sua morte. Então, o que eles fizeram? Enviaram João, o apóstolo, justamente ao imperador Domiciano, em 81 d.C. E eles aproveitaram a oportunidade porque naquela época havia perseguição aos cristãos. E depois de ouvir as acusações contra João, o imperador lançou em um caldeirão com óleo fervente. E além disso, ele o desafiou a beber veneno. Imaginem só que coisa terrível. Imagina só a tortura. O que você faria se fosse João? Mas você sabe o que? Deus preservou a vida de João. Do mesmo modo que ele preservou a minha e a sua vida. Preservou a vida de Daniel e seus amigos da fornalha ardente. É verdade que João não tinha nenhum vestígio de queimadura na pele. E além disso, ele não foi envenenado pela bebida. Para isso, ele reivindicou a promessa de Deus em Marcos 16, versículo 18, que diz: se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal nenhum. O testemunho de João, irmãos, deixou seus inimigos, o imperador, ainda mais furiosos. Infelizmente, a sobrevivência e a libertação de João não convenceram o imperador. Isso não mudou a sua má impressão de Jesus. Ele mesmo disse: se imperecem todos os que creem naquele enganador, Jesus Cristo de Nazaré. Mas João respondeu: seu mestre se submeteu parcialmente a tudo quanto Satanás e seus anjos puderam inventar para humilhá-lo e torturá-lo. Ele deu a vida para salvar o mundo. E ainda continuou: considero uma honra o ser me punido por sofrer por seu amor. Sou um homem pecador e fraco. Cristo era santo, inocente, incontaminado. Não pecou, nem se achou engano em sua boca. Olha só a humildade de João. Quanta fé e perseverança. Você faria o mesmo? Será que eu faria o mesmo no lugar de João? Mas quanto mais convincente seu testemunho, mais profundo o ódio daqueles que se opuseram. E além disso, o imperador Domiciano estava cheio de ira. Por quê? Porque não podia contrafazer
as razões do fiel advogado de Cristo, nem disputar o poder que lhe acompanhava à exposição da verdade. Em outras palavras, o imperador ficou impressionado com a convicção de João. Ele não conseguia encontrar nada de errado com isso. No entanto, determinou, contudo, fazer silenciar a sua voz. Que triste, não é? E dessa forma o imperador removeu João do caldeirão. O que você acha que ele faria a seguir? O imperador romano finalmente declarou o exílio de João. Sendo assim, irmãos, o imperador não mudou de ideia. Assim João sentiu a mão da perseguição ficando ainda mais pesada sobre ele. E então, finalmente veio o veredito. Por decreto do imperador, foi João banido para a ilha de Patmos. Por quê? O que ele fez? Você pode estar perguntando o que era Patmos e onde estava localizada. Patmos era uma ilha rochosa e estéril no mar Egeu. Este foi o local escolhido pelo governo romano para enviar criminosos para o exílio. Banimento para criminosos? E que mal João fez? A Bíblia diz que ele foi condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1, versículo 9. E ali pensavam seus inimigos, a sua influência não mais seria sentida e ele morreria afinal, pelas privações e sofrimentos. Se você estivesse no lugar de João, provavelmente questionaria a Deus o porquê, não é verdade? E como é que você estava passando por todo esse sofrimento se não havia feito nada de errado? Você pode até se perguntar, e eu mereço isso? Alguém poderia perguntar, não é verdade? Com seu exílio, acabou sendo uma bênção para João e para todos nós. É verdade que era solitário na ilha de Patmos. Ninguém para conversar, sem entretenimento. E apesar, o pensamento de estar neste lugar desolado seria deprimente. Era anos anteriores, seus olhos tinham se deleitado na contemplação dos morros cobertos de floresta, dos vales verdes e frutíferos. E agora estava circundado por cenas de que pareciam melancólicas e desinteressantes. Mas para João não era. Nas rochas rudes e ermos, nos mistérios do abismo, nas glórias do firmamento, lia ele importantes lições. Em meio ao ambiente estéril, céu azul, inclinava-se sobre o apóstolo. Eles eram tão brilhantes e belos como os céus acima de sua amada Jerusalém. E além disso, as ondas poderosas falaram a João de um poder infinito que controla as profundezas. E por causa disso, João percebeu quão cego e tolo o orgulho humano pode ser. Apenas uma hora da bênção de Deus sob o sol e a chuva pode fazer maravilhas. Ou seja, elas podem mudar o visual da natureza, mais do que qualquer conhecimento profundo e esforços perseverantes que o homem pode realizar. Mas acima de tudo, João foi lembrado da parte mais santificada da criação. Por exemplo, ele pôde se lembrar de Deus falando a lei aos israelitas no Monte Horebe. João, irmãos, ele testemunhou a majestade e o poder de Deus. Ao meditar sobre a criação de Deus, João ficou impressionado com a sua grandeza e majestade. Ele adorava o poder do arquiteto divino. De fato, ele não pôde suportar a excelente glória da presença de Deus. Ele caiu na terra como um morto. Também não é de se admirar que isso tenha ocorrido. Quem pode ser comparado ao Senhor? Ele deve ser temido fortemente na Assembleia dos Santos, pois ele tem a reverência de todos os que cercam. Assim, os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor,
os milhões de muitos acima levantarão um cântico de honra, louvor e glória ao Criador. Com isso, como João poderia estar diante da majestade de Deus? Mas Jesus colocou a mão sobre ele e disse: não tenha medo, meu filho, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Apocalipse 1:17. E fortaleceu João para viver na gloriosa presença de Deus. E além disso, João viu rochas rudes e ermos aos mistérios dos abismos nas glórias do firmamento. Tudo trazia a mensagem do poder e glória de Deus. Com isso, olhou para a glória dos céus na estação da noite e deixou registrada a obra do poder de Deus e de seus exércitos. E a partir disso, ele aprende uma lição da grandeza do Criador, traste à sua própria pequenez. E isso humilhou seu espírito orgulhoso na presença do infinito. E essa deve ter sido a percepção de João. Lembre-se, ele já foi um homem temperamental como seu irmão, Lucas 9:54. Então ele deve ter aprendido muito com essa experiência em Patmos. João, irmãos, na ilha de Patmos, teve uma visão sobre o que aconteceria no futuro. Deus revelou a João a profecia, mostrou-lhe a visão mais ampla da obra futura de Deus na terra, sendo esta considerada como uma visão sagrada. E para isso, Deus usou símbolos como a natureza e os animais para representar os eventos do fim dos tempos. E estes seriam sinais da segunda vinda de Cristo. E alguns desses eventos foram os seguintes, de acordo com o livro do Apocalipse: terremotos, raios, trovões, tempestades e outros desastres naturais, doença, fome, seca, guerra, turbulência entre povos e nações, ascensão de falsos profetas, escurecimento dos céus e a queda de estrelas. João teve toda essa revelação. E além disso, perante sua maravilhada visão, foram abertas as glórias do céu, e foi-lhe permitido ver o trono de Deus. E aqui João viu a multidão de remidos vestidos de branco. Ele ouviu a música dos anjos celestiais. E além disso, ele apreciou os triunfantes cânticos daqueles que venceram o pecado. E com tudo isso, Deus queria que João fosse um mensageiro. Ele se tornaria o meio de comunicação entre Deus e o homem, dando mensagens de advertência e esperança. De fato, deve ter sido um grande privilégio, não é verdade? O exílio de João, a princípio, pode ter sido um pior dos pesadelos. Mas como você pôde ver, isso levou a um vínculo íntimo com Deus. E ele recebeu uma importante missão para fazer pelo mundo. De fato, seu exílio acabou sendo uma bênção disfarçada, mas que terminou em bênção. Aquilo que parece ser ruim, Deus faz ficar bom. E o que essa história nos ensina do exílio de João? Da perseguição de João, há uma lição maravilhosa para nós cristãos. Especificamente, Deus não impede a trama dos ímpios, mas faz que suas armadilhas contribuam para o bem daqueles que, em prova e conflito, mantêm a sua fé e lealdade. Assim, irmãos, devemos nos lembrar de que a nossa experiência de provação e aflição valem todo o esforço e dor que sentimos. Com isso, Deus traz seus filhos para perto dele, mostrando que, apesar de serem fracos, ele é forte e está sempre disposto a apoiá-los. E desse modo, irmãos, ele nos prepara para ocupar posições de confiança e cumprir o grande propósito para o qual ele nos capacitou. E no caso de João, esse propósito era ver o que estava por vir em relação à terra e ao céu. E por meio disso, Deus queria que ele fosse seu mensageiro de esperança
para nós que vivemos nesse tempo do fim. Então, irmãos, quero encerrar aqui dizendo que a igreja já passa por grande perseguição, mas é uma perseguição minuciosa, não tão aparente, não tão, como pode dizer, não tão semelhante às perseguições que aconteceram no passado. Hoje muitas vezes não são os ímpios que estão perseguindo a igreja, são os próprios da igreja perseguindo os da igreja. Muitos de nós, irmãos, e não são poucos, graças a Deus por isso, que está pregando o evangelho verdadeiro. E muitos outros que estão pregando o evangelho anátema. O Senhor Jesus Cristo nos alertou sobre isso. Se vier qualquer um, seja anjo, seja qualquer coisa, que ele pregue outro evangelho, seja anátema. O que significa anátema? Seja maldito. Significa para a gente não aceitar esse evangelho. Mas por que eu digo que muitos da igreja estão perseguindo os fiéis da igreja? Porque estão pregando o evangelho, irmão, diferenciado. O evangelho misturado com outras coisas. A teologia da prosperidade. A teologia do domínio. Se Deus permitir, eu vou trazer uma reflexão sobre o que seria a teologia do domínio, onde misturam a espiritualidade com a política, para ter domínio sobre todas as coisas, sendo que nós não temos domínio sobre nada. Nem de nós mesmos, muitas vezes não temos domínio. Porque se nós não temos domínio de nós mesmos, é sinal que nós não temos os frutos do Espírito Santo. Então, irmãos, a perseguição ela está acontecendo. Quantos poucos você conhece que pregam o Evangelho? Quantos poucos você conhece e ouve que prega que Jesus está voltando? Quantos outros pregam que as catástrofes que têm acontecido nos dias de hoje são coisas que haviam sido ditas pelo Senhor Jesus Cristo no sermão profético, em Daniel, no Apocalipse também, e por que não dizer até no livro de Abacuque? Quantos de nós, e eu vou ser ousado em dizer que eu estou pregando o evangelho verdadeiro? Problemas a gente tem na vida, aflições. No mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Pregações, irmãos, diferenciadas, pregações que não fortalecem, pregações da autoajuda apenas. E muitos de nós queremos falar dos coaches, que dão palestras e ganham dinheiro com isso, como profissão. Mas quantos de nós não temos pregado o evangelho verdadeiro? O sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário? Quantos de nós, irmãos, participamos da ceia do Senhor e deixamos os últimos 5 minutos para fazer esse cerimonial, essa refeição cerimonial tão importante nos últimos minutos do culto, não dando a mínima importância? Quantos de nós, irmãos, temos desprezado o sacrifício de Cristo? Quantos de nós não temos reconhecido o Senhor em todos os nossos caminhos? Mas aqui, irmãos, a palavra de Deus, em muitos exemplos, inclusive esse que nós tratamos aqui hoje, do exílio de João, o apóstolo, fica de consolo para mim e para você, que temos procurado seguir a Jesus, que temos procurado pregar o evangelho verdadeiro, independente das punições da lei, independente dos homens gostarem ou não, independente de nós sermos considerados antipáticos, independentemente, irmão, tendo sido acusado de criminosos sem ter feito nada. Independente, porque o nosso amor está em Jesus. O que vale é eu querer agradar os homens e não agradar a Deus. Eu não estou afrontando os homens. Não é por provocação aos homens. É como Jesus veio, por misericórdia, compaixão e amor. Ele só queria o bem da humanidade. E nós, como seguidores de Cristo, só queremos nosso próprio bem e o bem do nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Quem é o meu próximo? Todos. Todos, considerando amigo ou não amigo, todos são meu próximo. Aí vai da humildade de cada um em aceitar a palavra pregada. Não ficar terrivelmente chateado com o ódio mortal da pregação que muitas vezes acusa o pecador do pecado que está cometendo. Porque é pregado de forma errada. Porque o diabo não é o acusador. O acusador é o Espírito Santo.
É Ele que convence o homem do pecado. É Ele que convence e mostra que o homem é pecador para que ele se arrependa, se converta do mau caminho e viva, muito mais do que viver na terra, alcançar a vida eterna. Então, irmãos, independente da perseguição, independente do desprezo, independente, irmão, de ser acusado de coisas que não fez, independente de ser chamado de santarrão, que só fulano de tal vai para o céu, independente de alguém criminalizar por querer estar na doutrina, independente de alguém criminalizar falando que você é super crente, independente de falar que você quer andar igual crente com Bíblia debaixo do braço, independente, que possamos continuar, irmão, que possamos continuar independente dos ataques, independente das sabotagens, que nós possamos continuar. Você vê o exemplo maior que nós temos, qual que é? João capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo disse: assim como eu vos fiz, façais vocês também, porque Ele deu exemplo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu exemplo para que nós seguíssemos. Jesus Cristo, Ele não desistiu, sofreu perseguições, sofreu afronta, foi cuspido, foi zombado, foi humilhado, levou chicoteada, foi furado, foi pregado mãos e pés, recebeu uma coroa de espinhos gigantescos na cabeça, sangrou, doeu, inflamou, mas ele não desistiu. Pelo contrário, ele não abriu a boca para nada. Foi como um cordeiro mudo levado ao matador, porque era necessário, e ele sabia qual era o propósito. Ele manteve a esperança, ele manteve o foco, irmão, para alcançar a vitória, para mim e para você. E o que nós fazemos? Para honrar esse que entregou a vida por nós. Então, irmãos, vamos continuar. Não vamos largar a mão do arado e nem muito menos olhar para trás. Amém? Desejo que Deus te abençoe. Muito obrigado por acompanhar e que Deus continue sendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Que Deus abençoe. Onde você estiver, erga a mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crer disso, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus.